Carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 8, os versículos de 26 a 30, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos 23 a 30. Que diz assim a palavra do Senhor: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, né? E eu queria hoje meditar com você na a vitória absoluta em Cristo Jesus, né? A carta de Paulo aos Romanos, né? Paulo escreve essa carta aos Romanos para uma igreja que ele ainda não havia visitado, né? E como ele não havia visitado essa igreja, ele coloca em seu coração a seguinte decisão: olha, vou escrever uma carta assim teologicamente perfeita, profunda, né? Então a carta é uma das melhores, ou se não a melhor carta do apóstolo Paulo, se eu posso assim dizer, na questão da teologia, né? E aqui no capítulo 8, ele chega ao ponto máximo da sua explicação. No capítulo 8, ele trata da vida no Espírito, a vida no Espírito Santo. E nesse momento também ele fala da segurança do crente. Romanos 8, ela é considerada considerado um dos capítulos mais grandiosos da Bíblia, pois ela revela a segurança que temos em Cristo Jesus. Paulo, ao escrever aos crentes em Roma, aborda a vida no Espírito, destacando a vitória e a certeza que o cristão ele tem em meio às dificuldades, né? Você sabe disso? Que você tem vitória, certeza de vitória mesmo em meio às dificuldades. O foco desses versículos 26 a 30 do capítulo 8 é essa segurança da salvação, né? Se tem uma das coisas mais bonitas e assim mais fortes que o apóstolo Paulo escreveu, foi esses versículos de 31 a 39 da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, né? Porque ele fala que todas essas coisas somos mais do que vencedores, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nem anjos, nem principados, nada pode nos separar, né? Do amor de Cristo, né? Do amor de Deus que está em Jesus Cristo, né? Então, o que Paulo vem dizer é que essa vitória, essa certeza que nós temos aí do verso 37, ela se dá através do Espírito Santo, através da intercessão do Espírito Santo, né? E com essa convicção que precisamos ter no coração, que só o Espírito Santo coloca no nosso coração. Porque no verso 37 do capítulo 8 ele vai dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós em nossas fraquezas. E Deus, em sua soberania, ele garante que todas as coisas cooperam para o nosso bem, conforme o seu propósito eterno. Então, vamos ver aí a primeira coisa, os versos 26 e 27. A assistência do Espírito Santo em nossas fraquezas. Ele diz aí: da mesma maneira, também o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza, né? Nós somos mais que vencedores, como diz o verso 37, não porque somos fortes.
O cristianismo, e a gente precisa entender isso, ele diverge frontalmente dessa, hoje chamada psicologia de autoajuda. O que Paulo está afirmando aí nesse verso 26 é que temos fraquezas, somos fracos. Não somos um gigante adormecido, não temos um poder inato. A nossa ajuda não vem de dentro, mas do alto. A vitória não resulta da ajuda, mas da ajuda do alto. E 3 fatos devem ser aqui observados. Primeiro, que eu estou falando, temos fraqueza. Somos limitados, somos contingentes. A gente precisa reconhecer que temos fraquezas físicas, fraquezas emocionais, morais e espirituais. Nossas fraquezas nos esmagam. Tropeçamos nos mesmos erros, incorremos nas mesmas falhas e caímos nas mesmas armadilhas. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que queremos não praticamos, mas o mal que odiamos, esse o fazemos. Somos contraditórios. Há uma guerra constante instalada em nosso peito, né? Conflito, uma guerra, sabe? Costumo dizer que a nossa mente é um campo de batalha, né? E você já pensou se você colocasse os seus desejos para fora? Tudo aquilo que você pensa no seu coração, hein? Pudesse colocar diante das pessoas, né? Os seus pensamentos íntimos, certo? O que ia revelar os seus pensamentos íntimos, hein? Aquilo que só você e Deus sabe. Por isso, reconheça a sua fraqueza. Porque o apóstolo Paulo diz que o Espírito ele nos ajuda em nossa fraqueza. E aí ele vai dizer, porque não sabemos orar como convém. Nossa fraqueza, ela decorre de não sabermos orar como convém. Somos fracos, sabe por quê, queridos? Porque não conseguimos manter comunhão ininterrupta com o Deus onipotente. Então, o nosso maior problema não está em nossas fraquezas, mas em nosso distanciamento daquele que é onipotente. A gente precisa entender que a oração é a respiração da alma. E quem não tem intimidade com Deus não pode ser forte. Já pensou nisso? A gente muitas vezes quer ser fortalecido, a gente quer ser uma pessoa forte, mas olha, a gente não tem intimidade com Deus. A gente não ora, a gente não lê a palavra de Deus, a gente não busca o Senhor. Então como a gente vai ter intimidade com Deus? Como a gente vai ser forte? E não é bastante orar, é preciso orar como convém. Não sabemos orar como convém porque não temos discernimento, né? O que Jesus diz que muitas vezes nós pedimos a Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Muitas vezes pedimos o que nos destruirá, pensando que estamos pedindo o que nos dará a vida. Não sabemos orar como convém porque somos impacientes. Queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Queremos que nossa vontade seja feita no céu, em vez de buscar que a vontade de Deus seja feita na terra. Então, a primeira coisa, somos fracos. Segunda coisa, não sabemos orar como convém. Por que não sabemos orar como convém? Por que vem a nossa fraqueza? Porque não sabemos orar como convém, porque não buscamos Deus em oração, né? E terceira coisa, né? A gente vai ver aqui. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Mas o próprio Espírito intercede por nós. O Espírito ele não nos escorraça por causa de nossas fraquezas. Ele nem sente nojo de nós. O Espírito ele não nos deixa entregues à nossa sorte. Ele encurva-se para tomar o nosso fardo e levá-los por nós. Quando nos sentimos cansados, ele nos toma no colo. Ele nos fortalece quando o peso da vida nos pressiona além da conta. Aquele que pode confessar, eu creio no Espírito Santo, encontrou um amigo divino. Para ele,
O Espírito Santo não é uma influência, uma energia ou alguém distante, mas um Consolador presente a quem Cristo enviou para estar sempre conosco. E Paulo vai dizer a intercessão do Espírito a nosso favor. E ele diz, ele intercede por nós. Paulo passa da assistência do Espírito para a intercessão do Espírito. E aqui a gente vê uma coisa curiosa. O Deus que está em nós, intercedendo por nós ao Deus que está sobre nós. Então a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Então o Espírito Santo, o nosso Consolador, ele intercede por nós em nosso coração para nos assistir em nossas aflições e levar nossas profundas necessidades diante do trono de Deus. E como é essa intercessão? Paulo vai dizer, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E os gemidos do Espírito estão ligados ao seu ministério de intercessão. Então ele intercede por nós. A inspiração do Espírito Santo, ela é tão necessária para as nossas vidas, sabe? Quanto a mediação do Filho. Então o que Paulo está dizendo é que ele intercede por nós. Ele, olha, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, porque desistimos fácil, né, de uma causa. Começar a orar muitas vezes é fácil, mas perseverar numa causa, olha, muitas vezes dá preguiça, muitas vezes negligenciamos uma causa, uma vida de oração pelos nossos problemas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é para que a gente alcance a vitória, é necessário a gente buscar o Espírito Santo, sabe? Ser fortalecido, ser cheio do Espírito Santo, né? Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, Ele está dizendo que o acesso, se a gente quiser obter acesso ao Pai, sabe? A mediação é do Filho. Mas a inspiração, ela é nos dada pelo Espírito Santo. E aqui gemido é uma expressão de dor. Gememos quando não conseguimos expressar em palavras nossos sentimentos intensos. E é assim que o Espírito intercede por nós, em nós ao Deus que está sobre nós. O que Paulo, portanto, quer mostrar aqui não é que os gemidos não podem ser traduzidos em palavras, mas que, de fato, não há como expressá-los. E Paulo passa da intercessão do Espírito, dos gemidos do Espírito, para uma segurança, uma convicção segura. Ele diz aí no verso 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo inicia esse versículo 28 usando um verbo extremamente sugestivo. Ele diz aí, sabemos. E o verbo saber, né? Quando eu sei, quando eu tenho certeza de uma coisa, expressa um conhecimento de fé. Esse conhecimento, saber, expressa um conhecimento de fé. Essa não é a linguagem da conjectura hipotética, mas é da certeza experimental. E 3 verdades aqui nos chamam a atenção nesse versículo 28. Deus trabalha na sua vida, na minha vida, em todas as circunstâncias. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E a gente sabe que a vida é feita de montes e vales, alegrias e lágrimas, prosperidades e perdas. E todas essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. Com isso, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ao contrário, ele afirma que, mesmo que essas coisas sejam más, Deus as transformará em bênção. Lembra de José? José é um exemplo disso. José, ele é escorraçado pelos seus irmãos, né? Quase morto, é dado por morto. Depois ele cai na casa de Potifar e ali
ele é fiel ao Senhor, fiel ao seu Senhor também, né? Nega aquela mulher, a mulher de Potifar, que seduz ele, corre, né? E por ele ser fiel, ele é jogado numa prisão, né? A circunstância era de você pensar assim, olha, rapaz, como é que pode? Eu fui fiel, eu continuei fazendo o que é certo e eu estou aqui, né, nesse lugar, né? Mas é o que o texto nos diz, né? José permaneceu firme, entendendo esse propósito, que mesmo as coisas ruins, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que o texto está dizendo. Conta uma história que um homem, ele doente, né? Como diz um ditado popular, nas garras da morte, né? Ele passa muitos dias entre a vida e a morte. E esse homem, ele é curado. Há um milagre na vida dele. E ele resolve fazer um culto de ação de graças. E o pastor da igreja, alguns membros, diz, olha, fulano vai fazer um culto de ação de graças pela sua cura. E ele diz, não, eu não vou fazer um culto de ação de graças pela minha cura. Porque é o normal a gente fazer um culto de ação de graças por conta da nossa cura. Ele diz, eu vou fazer um culto de ação de graças pela minha doença. E as pessoas não entenderam por quê. Por que você vai fazer um culto de ação de graças pela sua doença, que quase mata você? E ele respondeu, ele disse, olha, essa doença, ela me levou mais perto de Cristo. Ela curou a minha soberba, curou a minha vaidade, curou muita coisa que me distanciava do Senhor. Por isso, queridos, muitas vezes acontecem coisas ruins nas nossas vidas, mas a gente precisa, em nome de Jesus, mesmo que essas coisas sejam ruins, você precisa crer, se você é filho de Deus, que Ele transformará tudo em uma bênção. Porque diz aí, todas as coisas. Mas Deus também trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam, né? O texto está dizendo, daqueles que o amam, que amam a Deus. Então Paulo não está aqui dizendo que Deus trabalha para o bem de todas as pessoas, não, viu? Mas apenas para o bem daqueles que o amam. A gente precisa entender na nossa vida que se a gente semeia vento, a gente vai colher tempestade. Os que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. Se amamos a Deus, contudo, sabemos que Ele toma o nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Então não há motivo para desespero, dúvida ou ansiedade no coração de quem ama a Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, acho que é verso 17, Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, que não há variação, né? Então, queridos, a gente precisa entender, se amamos a Deus, contudo sabemos que Ele toma o nosso destino em suas mãos e trabalha para o nosso bem. Por isso eu quero dizer para você, essa semana, não há motivo para desespero, não há motivo para dúvida, não há motivo para ansiedade no seu coração, no coração de quem ama a Deus. Entenda de uma vez por todas que toda boa dádiva procede de Deus. Todo dom perfeito vem de suas bondosas mãos. O nosso Pai, Ele só nos dá coisas boas, né? Muitas vezes somos ingratos e não reconhecemos isso, mas Deus, Ele só nos dá coisas boas. Mas Deus também trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito, diz o apóstolo Paulo aí, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? E não conforme o nosso querer. Porque muitas vezes a gente quer que entender os planos de Deus, mas nós não conseguimos. Então Deus tem um plano eterno, perfeito e vitorioso, né? E esse plano, ele não pode ser frustrado. Deus levará o plano da sua vida até o fim. Entenda de uma vez por todas, nossa vida, nosso futuro e tudo que nos diz respeito estão sob o total controle do Senhor. Não existe acaso. Um filho de Deus, uma filha de Deus não pode falar no acaso, na sorte. Foi Deus. Em todo momento é Deus que está trabalhando na sua vida, que está cumprindo esse plano que é eterno, que é perfeito, que é vitorioso.
E ele vai falar também de um propósito eterno. Quando ele diz aí nos versos 29 e 30, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos, nem famosos, mas santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O sentido da vida não é sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança ao Rei da Glória. E Paulo aqui passa a tratar de 5 elos dessa corrente dourada desse propósito. A primeira, a presciência. Diz o verso 29, pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele quer dizer que Deus nos amou desde a eternidade. E Deus colocou o seu coração em nós antes dos tempos eternos. O amor de Deus, ele não foi gerado por possíveis virtudes ou méritos que ele viu em nós. E toda a causa do amor de Deus está nele mesmo. E seu amor é a causa da eleição. Mas ele fala aí, aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou. E essa é uma palavra que tem enganchado a vida de muitos homens de Deus, né? Mas predestinação, sei lá, eleição, não é uma coisa que Deus previu que a gente iria crer. A gente crê porque Ele nos escolheu. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Eu creio em predestinação, queridos, como aquela coisa que tudo provém de Deus. A salvação, ela provém do Senhor. Tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus para as nossas vidas. Mas Paulo fala de um chamado. O mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que elege, é o Deus que chama e faz de forma eficaz. A invencibilidade do propósito de Deus, ela é a garantia absoluta de que aqueles que Ele chamou não deixarão de alcançar a glória futura. Pois o que foi forjado na bigorna da graça de Deus não pode ser quebrado pela vontade da criatura. O chamado ao qual Paulo se refere não é um chamado externo, mas um interno. E ao ouvir o Evangelho, que é o chamado externo, a gente passa por uma operação íntima, profunda e irresistível do Espírito Santo, que é o chamado interno. E esse chamado transformador do Espírito Santo nós denominamos de graça irresistível. Os que são de Deus são chamados irresistivelmente. Eles podem até resistir temporariamente, mas não finalmente. Nossa resposta ao chamado é uma operação do próprio Deus em nós. É o próprio Deus quem abre o nosso coração, dando-nos um arrependimento para a vida e a fé salvadora. É o próprio Espírito Santo que opera em nós a regeneração e o novo nascimento. E Paulo termina falando da glorificação. Isso significa que Deus, Ele já vê o futuro. Porque a palavra que Paulo usa é um pretérito perfeito, glorificou. Isso significa que Deus vê o fim desde o início. E a glorificação é um fato futuro que se dará na segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar, viu? Conte com isso. Você conta com essa verdade? Que Cristo vai voltar? Não importa se o caminho é estreito, se a estrada está cheia de espinhos, se os inimigos armam contra nós. Se estamos em Cristo, pelos decretos de Deus, já estamos na glória. Cristo, em cujo destino está incluído o destino dos filhos de Deus, já foi glorificado, de maneira que nele a glorificação de seus filhos já foi realizada. A santificação é a progressiva conformação com a imagem de Cristo, aqui e agora. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo, depois e além. Por isso, queridos, o fim do nosso caminho não é um sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição. A nossa jornada
não terminará com o corpo surrado pela doença, acabado pela doença, enrugado pelos anos que vamos passar aqui, cobertos de pó na sepultura, mas receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Mas eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, o que Deus começou em sua vida, Ele completará. Desde o início até a consumação. Se você tem vivido momentos de fraqueza, incerteza, saiba que o Espírito Santo está intercedendo por você. Confie na obra de Deus e na sua soberania. Para aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem. Se você ainda não se rendeu ao Senhor, hoje é o momento de entregar a sua vida ao plano soberano de Deus e confiar no seu perfeito amor e cuidado. Então que Deus abençoe os queridos ouvintes da Rádio Melodia, né? Obrigado por mais essa audiência, por mais essa tarde, de estarmos juntos aqui. Quero agradecer ao meu irmão Jonatas e até a próxima segunda-feira estaremos mais uma vez de volta com o programa Reconciliação e Graça aqui na Tarde da Melodia FM. Deus abençoe vocês e uma semana abençoada. Você ouviu Reconciliação e Graça, um programa de Deus para a sua vida.